Muito bem, estamos de volta com o Conexão Alagoas e hoje eu tenho o prazer de receber Paulo Soprana, ele que é sócio fundador da Fato Capital. Paulo, eu no outro bloco fiz uma provocação com o nosso telespectador para falar da tua história. Você era concursado do Banco do Brasil e deixou tudo para ter o teu próprio negócio. Perfeito. É uma história engraçada, né? Porque a maioria dos meus clientes, quando eu contava, né, falava assim, nossa, você foi muito corajoso. Eu acho que eles queriam dizer assim, você está doido, né? Por quê? Porque tinha estabilidade. Exato. Né? Quem nunca sonhou em ter uma estabilidade, né? E, então passei mais quase 10 anos no concurso público e em 2019 entreguei a carta de demissão e fui empreender, mas justamente na área em que eu já atuava. O que te deu essa certeza? Porque eu imagino como foi até no teu âmbito familiar, né? Primeira coisa é confiar no que eu fazia, né? Eu tinha certeza que eu ia fazer dar certo, né? Essa parte empreendedora, quem quiser tá pensando em empreender, se você quiser fazer dar certo, vai dar certo, né? E também eu acompanhava muito o mercado, a evolução do mercado, né? Nos Estados Unidos hoje, mais de 90% dos americanos investem através de assessores de investimentos. Pouquíssimos investem em banco tradicional, né? E olhando um pouco para esse modelo americano e como o Brasil estava crescendo, a gente imaginava que, de fato, a parte de assessoria ia crescer muito. Quando eu entrei na parte de assessoria, tínhamos mais ou menos ali por volta de 4 mil assessores, né? Então, de lá para cá, hoje já somos quase 20 mil. Puxa vida. Então, assim, está crescendo muito essa função. E, de fato, assim, foi junto à fome com a vontade de comer, né? A gente sabia que tinha muito brasileiro que já tinha essa vontade de investir melhor, de entender um pouco melhor, só que dentro de uma instituição financeira eu tinha que seguir o que a instituição financeira muitas vezes gostaria de que eu fizesse, né? Então eu falei, olha, vou ser o capitão da minha vida, vou montar o meu negócio com outros sócios e aí a gente vai tocar o rumo da nossa vida, né? Então foi um pouco disso, né? Como eu te falei antes, eu já trabalhava desde cedo com outras atividades e basicamente, sendo bem sincero, foi um pouco de misto de sorte com vontade de trabalhar, né? E capacidade, né? A gente não pode tirar isso, né, Paulo? Claro. Então, assim, na época da estabilidade, né, eu tinha meu ponto eletrônico, então eu trabalhava 8 horas por dia ali, cumpri meu horário de almoço. Sábado e domingo não trabalhava, né? Hoje eu trabalho sábado, domingo, à noite, qualquer hora, não tem problema. A gente trabalha feliz, está trabalhando para a gente mesmo. E é basicamente não ter medo, sabe, Mauro? Assim, é a gente encarar o que dá para ser feito. Até citar um exemplo de um amigo meu, ele era concursado também na parte de psicologia no município, lá da Bahia. E eu falava para ele, cara, você tem agenda disponível, horário disponível, por que você não começa a atender ali alguns pacientes de forma particular? Demorou mais ou menos uns 6 meses para ele tomar essa iniciativa, né? E começou a fazer e hoje deu super certo, né? Mas nada contra quem prefere ficar no serviço público, estável. Pelo contrário, eu admiro muito o trabalho de quem está lá, porque de fato a gente precisa de pessoas no setor público senão o Brasil não funciona. Exato. Né? Tem um grande carinho também pelo pessoal do Banco do Brasil que ficou, enfim. Mas acho que é um pouco disso, Mauro, assim. Que bacana. Hoje a gente está muito feliz, né, com o que a gente está fazendo. Paulo, queria aproveitar toda a tua experiência para a gente falar um pouquinho para os nossos telespectadores. Claro que você não pode parar aqui para entrar em todos os detalhes, mas de forma geral, a gente quando fala em investimento, a gente tem renda fixa e também ouve falar em renda variável. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós isso. Então, como o próprio nome já fala, né, Mauro? A renda fixa é quando você vai ter uma renda fixa, né? Você já sabe mais ou menos quanto que você vai ter de retorno no período daquela aplicação. Então, se você contrata um CDB, citar o Banco do Brasil, por exemplo, né, que vai te remunerar 14% ao ano, você sabe que se você aplicar 100 mil, nos próximos 12 meses, você vai ter ali 14 mil de rendimento, né? E a renda variável, que é o que te falei sobre risco, né, já é aquele tipo de aplicação que você compra, mas você tem uma rentabilidade variável, que pode variar tanto para cima quanto para baixo. E só para classificar aqui, renda fixa, nós temos CDBs, LCAs, LCIs,
crédito privado, de instituições privadas. CDB, LCA e LCI geralmente são emissões de bancos. Então, os bancos emitem, né, o certificado de depósito bancário, que é o CDB, a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, e a LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Só para explicar um pouquinho, Paulo, quer dizer, o banco pega o seu dinheiro que você colocou e depois de um determinado tempo ele te dá, vamos dizer assim, é como se você tivesse emprestado dinheiro para o banco e ele te paga por isso. Perfeito, a sua analogia está 100% correta. Quando você investe no banco, poupança, qualquer coisa, inclusive no Tesouro Direto, você não está fazendo mais nada além do que emprestar dinheiro para aquela instituição. E como é que ela ganha dinheiro? Ela pega seu patrimônio, te remunera os 14% que eu te falei aqui, só que ela está emprestando a 25%, 30% ao ano, né? Então ela consegue ter esse spread bancário, né? Esse ágio, esse ganho sobre o nosso patrimônio. Então, quando você está com o dinheiro na poupança, melhor coisa para o banco. Tá? Ele está te remunerando a 6%, mas está emprestando aos mesmos 25%, 30%. Né? Então, por isso que eu falo que a educação é importante, para o investidor conhecer os produtos que tem disponível. Então, CDB, LCA, LCI, Tesouro Selic, crédito privado, que são CRA, CRI, debêntures, aí já envolve um risco um pouco maior, porque são emissões já... Você não está emprestando para banco, agora está emprestando para empresas, né? E aí você tem que conhecer bem a empresa que você está colocando no seu patrimônio para não ter um problema de não receber de volta, apesar de ser renda fixa, né? E renda variável, já temos basicamente as ações, fundos imobiliários, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é um mix de renda fixa e renda variável, né? Porque você tem a parte fixa, que são os aluguéis, que os fundos imobiliários te pagam, mas você tem a parte variável, que é o preço dos fundos, né? Das cotas do fundo ali, que pode variar um pouquinho. Mas o ideal é conhecer o perfil do investidor. Ações não é para todo mundo, né? Tem gente que não fica tranquilo com a oscilação do mercado. E apesar de estar num ciclo bem interessante, tá, Mauro? A gente está entrando num ciclo agora de queda de juros. Isso que eu ia te perguntar agora, a questão do que nós estamos vendo no mundo e principalmente no nosso país em relação à inflação e também à taxa Selic. Até um ponto bacana de se criar uma explicação é que a taxa Selic, né, é a nossa taxa básica de juros. Ela norteia as instituições financeiras para a concessão de crédito e também para remuneração de investimentos, né? Hoje a gente está com uma taxa Selic de 15%. E para que o governo aumenta esses juros, né? Seria ótimo se os juros ficassem lá embaixo. Ele aumenta para tentar controlar um pouco a nossa inflação. Então, quando ele aumenta a taxa Selic, os investidores começam a querer deixar o dinheiro guardado com o Paulo, por exemplo, investido, porque está rendendo mais. E aquele que não tem um patrimônio para investir e está querendo comprar um imóvel ou um veículo, ficou mais caro. Ele, poxa, a parcela agora não está cabendo no meu bolso, então não está fazendo sentido. Eu vou esperar normalizar o mercado ou eu receber um aumento, alguma coisa assim. Então o governo faz isso para tirar dinheiro de circulação para que as pessoas parem de comprar. Porque se você financia um imóvel, quem te vendeu o imóvel recebeu o dinheiro. Aí ele vai querer construir outro imóvel, vai comprar material de construção, vai empregar engenheiros, né, pedreiros, enfim, a economia começa a reaquecer. Então se aumenta-se os juros para tirar o dinheiro de circulação e a inflação cair. Inclusive agora no o IPCA 15 saiu deflacionário, né? Isso. Então assim, o IPCA está mostrando uma desaceleração. Então isso traz um momento dos juros começar a reduzir. Então a previsão do Banco Central é que a taxa de juros do Brasil ano que vem vai para 12,5% no relatório Focus e para 2027 vai para 10%. Então a gente vai ter um alívio, os juros vai voltar a cair, as rentabilidades de renda fixa começam a baixar um pouquinho. E quem que vai ganhar com esse fluxo? Muita empresa que é ligada diretamente ao setor de juros. Então, aquele brasileiro que não estava mais comprando um carro ou um apartamento, ele vai conseguir comprar agora e ele vai precisar mobiliar também esse bem. Então, ele vai começar a comprar uma geladeira, um fogão e, de novo, a economia volta a reaquecer. E essas empresas que estão vendendo, elas começam a gerar mais lucro. E aí, nesse momento que as ações no Brasil, das empresas, começam a se subir, inclusive projetam o Ibovespa, né, a Bolsa Brasileira, com um crescimento aí nos próximos anos também. Então, para quem tiver o perfil, vale a pena ponderar uma parcela do capital, direcionar para ações, para aproveitar esse momento. É muito comum o investidor estar aqui numa roda de amigos e o amigo falar, nossa, ganhei 40% com a ação tal. Só que o mercado já está lá em cima. Aí o que o cara vai fazer? Vai querer comprar naquele momento. E às vezes não é o ciclo correto. Então, de novo, o ideal é o investidor estudar um pouquinho,
Final de semana, 1 hora por dia, no YouTube, Instagram, tem muita gente boa falando sobre o tema, entende como é que está o mercado e começa a fazer isso de forma antecipada, para não cometer erro de querer, nossa, meu amigo ganhou 40%, eu quero ganhar também, que a gente comentou no outro bloco, Sim. sobre a necessidade do brasileiro ter ganho rápido, né? Então, assim, quem se antecipou, provavelmente no próximo ano, 2026 ou 2027, vai ter uma rentabilidade interessante com as ações. Mas, de novo, não é nada garantido. Por isso tem que estudar bem aquilo que você está investindo e ter um horizonte de prazo bem longo. E procurar, por exemplo, a Fato Capital. Acho que isso é fundamental para que a pessoa tome a melhor decisão. A orientação de vocês, que é baseada em muito estudo e muito conhecimento, é fundamental para a decisão acertada, né? Perfeito, Mauro. O que a gente faz é entender o nosso cliente, educar o nosso cliente, né? Muito cliente nosso não sabia como é que era o perfil de investimentos dele. A gente ajuda isso. Às vezes eu tenho um cliente que tem um propósito de comprar um imóvel daqui a 2 anos e ele me fala que quer comprar ações também. Não faz tanto sentido, porque se daqui a 2 anos a Bolsa Brasileira cair e ele precisar do recurso para comprar esse imóvel, ele vai tomar um prejuízo, né? Então, nosso trabalho é justamente pegar na mão desse cliente, entender o que ele tem no futuro de objetivo e alinhar isso com os investimentos, com a família dele, com o que ele pretende fazer de fato, né? Não é simplesmente o cliente trazer o dinheiro, a gente mostrar para ele qual o melhor caminho e alocação e largar o patrimônio dele. A gente faz acompanhamento mensal com esse cliente, vai entender com ele tudo que ele precisa para ter um conforto muito melhor lá na frente. Antes de encerrar, Paulo, eu queria saber, assim, tem gente com bastante dinheiro que te procura e que nunca aplicou, que nunca investiu e que se surpreende com as possibilidades de ganho? Tem. É muito comum, de novo, né? A gente aprendeu a ganhar dinheiro, né? Mas a gente não aprendeu a cuidar dele, né? Eu já tive vários casos de clientes que investiam, por exemplo, na poupança, como você bem colocou, que a rentabilidade era bem baixa. Um simples comparativo e explicando para ele o que a gente estava propondo, ele entendendo todo o processo, basicamente parece que abre uma luz assim um portal na cabeça do cliente, que ele fala, poxa, nunca tinha parado para entender isso. E de fato, assim, tantos investidores menores, né, ou maiores, todos eles enfrentam alguma dificuldade ali na parte de educação financeira. Obviamente que tem vários que já conhecem o mercado, mas uma coisa que eu reforço para todos os meus sócios, né, que é a parte de fato de educar, ensinar o que a gente está fazendo. E uma coisa que eu falo para o meu cliente também, a gente não vai fazer nada para ele ou sugerir algo em que ele não entenda. Se meu cliente, por mais que eu saiba que é o melhor para ele, ele não entendeu, eu vou explicar várias e várias vezes até ele entender, para ele saber que faz sentido para ele. Se mesmo ele entendendo tudo e falar, Paulo, eu acho que não faz sentido para mim por conta de qualquer motivo, ótimo. Ele teve a capacidade de discernir se era bom para ele ou não. Meu trabalho é apresentar o que eu acho que é melhor para ele, mas a decisão sempre é do nosso cliente. Que bacana, por isso que vocês têm tido tanto sucesso. Por favor, deixe as redes sociais da Fato, você falou também do seu trabalho, por favor, fique à vontade para deixar todos os seus contatos digitais. Legal. O Instagram da Fato Capital é @FatoCapital, Fato com 2T, e o meu Instagram pessoal é o Paulo_Soprana, tá? Pode me chamar lá, a gente é muito aberto, a gente sempre está acompanhando a rede social, eu posto muito conteúdo bacana também, alguma notícia relevante, dicas, e eu adoro fazer, como eu falei tanto aqui de educação, mas é uma coisa que eu adoro muito, é tirar uma dúvida, ajudar. Paulo, por onde eu começo? Eu indico. Obviamente que eu não vou conseguir dar tanta atenção bem detalhada, mas eu consigo mostrar ali pelo menos o caminho das pedras e orientar o máximo de pessoas possível, porque quanto mais pessoas eu ensino, mais elas conseguem investir e mais elas tendem a me procurar para ajudar ela também no processo, né? Claro, é um processo natural e faz parte do jogo. Leve um abraço aos teus sócios, à tua família. Muito obrigado pela tua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Mauro. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Nota 10. Obrigado. E nota 10 para você que nos acompanhou até agora em mais um Conexão Alagoas. Que aula bacana de investimento, hein? E a gente que deixou o dinheiro na poupança durante tanto tempo sem necessidade. Aproveite, se puder, invista e tenha uma excelente semana e até o próximo Conexão Alagoas. Tchau para vocês, tudo de bom e até lá.